Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Saúde Business, diretamente do terceiro Simpósio Internacional de Transformação Digital do Hospital Moinhos de Vento. Eu sou Amanda Gonçalves, curadora de conteúdo do Saúde Business, que é um portal de notícias focado em gestão no setor da saúde, e também é canal oficial dos eventos Hospitalar, Healthcare Innovation Show e Saúde Business Forum. Hoje a gente está recebendo o Gustavo Meirelles, vice-presidente médico da AFIA. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado. E também estamos recebendo o Thiago Shoa, diretor comercial da Nostec. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre educação na saúde, que foi o tema que o Gustavo, apresentou hoje aqui no simpósio, e também com o Thiago falar um pouquinho sobre o futuro digital da saúde, a conexão entre indústria, tecnologia e inovação. Vou começar com você, Gustavo. A gente hoje vive num mundo hiperconectado, né? Com vários impulsos, várias tecnologias, e a gente está passando por uma onda de multitecnologia, né? Que é basicamente a convergência aí de várias tecnologias, inteligência artificial, biotecnologia e a evolução da internet das coisas. Queria saber como que você enxerga, só para a gente começar a esquentar aqui, toda essa convergência hoje na medicina, principalmente no ensino. Olha, eu enxergo essas tecnologias como grandes aliadas, não só do estudante de medicina, mas depois para o médico também já formado. Então, tecnologia nos apoia, por exemplo, com ensino em sala de aula, com redes colaborativas de educação, ali interligando alunos e o professor. E aí algumas soluções, né, eu não posso deixar de citar até algumas soluções que a gente usa bastante na AFIA, como o Whitebook, que é uma ferramenta de apoio à tomada de decisão, agora também com grande auxílio da inteligência artificial, com o Whitebook Assist. Outras soluções, como o iClinic, que é um prontuário eletrônico que tem transcrição de voz para texto, estruturando esse texto também no prontuário e ajudando o médico com seus principais diagnósticos diferenciais, e o Receita Pro, que é uma prescrição eletrônica que também funciona de uma forma conversacional, ou seja, o médico vai conversando ali com o aplicativo e consegue fazer a prescrição muito rapidamente e com o auxílio da inteligência artificial. Então eu vejo, em resumo, todas essas soluções como grandes aliadas para o dia a dia da prática médica. E agora com você, Thiago, queria entender um pouco, na sua visão, qual o maior desafio estrutural hoje, conectando indústria, tecnologia, assistência, e o que falta para conseguir superar esse desafio? Vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer aí o espaço, né? É uma honra para a gente estar fazendo parte de um momento como esse, compartilhar um pouquinho sobre a vivência que a gente vem acumulando aí ao longo desses anos de trabalho na saúde. Aham. Se eu pudesse enumerar somente um único desafio, eu diria que a leitura entre o tomador de decisão e ele fazer uma reflexão entre a necessidade de adotar tecnologia para superar seus desafios no dia a dia, principalmente na área de saúde. Ainda enfrentamos uma cultura, barreiras culturais de entender tecnologia como despesa, ou acreditar que não tem aquela capacidade de investimento, mas muitas vezes a própria instituição já tem receitas represadas ou despesas que podem ser mitigadas através de tecnologia. Então, eu acho que o entendimento sobre como a tecnologia pode ser um aliado na tomada de decisão na área de saúde é que hoje é o principal desafio para que a gente consiga superar, né, essa primeira barreira e, de fato, começar a interagir com as instituições de saúde, gestores, e transformar esse diálogo em projetos sólidos de transformação digital. Sim, ter resultados concretos, né? Porque a gente vem falando aqui que é muita discussão, é muita teoria e parece que falta resultado palpável, concreto, né? Gustavo, aproveitando que eu estava falando de desafio com o Thiago, na sua experiência, você tem notado uma certa resistência dos profissionais de saúde, na adoção de tecnologias? Existe, de fato, esse medo? É mais um mito de que
eles ficam amedrontados de perder, né, o seu emprego por ser substituído por uma tecnologia, eles se mostram resistentes, como é, assim, como você enxerga? Acho que eu vi um pouco disso no início, mas isso passou já há um Hã? bom tempo, né. Então, até a minha especialidade, que é a radiologia, foi uma muito ameaçada no início pela Sim. inteligência artificial, foi praticamente declarada em extinção por alguns pensadores de inteligência artificial. E anos depois, né, essa fala foi de 2016, então já está completando 10 anos. Sim, Anos depois a gente vê que não foi assim que aconteceu, né. Então, de novo, eu volto para minha primeira resposta da inteligência artificial como uma aliada. sim. Enxergo os médicos hoje de qualquer idade, desde aquele médico com mais idade ao que acabou de se formar, bem abertos para o uso da tecnologia, seja ela inteligência artificial, uma tecnologia para transcrição de voz para texto, uma prescrição eletrônica. Então, não acho que a barreira seja hoje adoção pelo profissional. A barreira, muitas vezes, é a tecnologia responder às necessidades que o profissional precisa e não ser simplesmente uma tecnologia a mais. E quando é uma tecnologia a mais, ela acaba trazendo, de vez em quando, mais trabalho para o médico do que benefícios. Então, quando ele enxerga algo benéfico, então, como a gente no dia a dia, poxa, todo mundo usa o WhatsApp porque enxerga ali uma forma de se comunicar rapidamente com outras pessoas. E as tecnologias em saúde têm que ser parecidas. Elas têm que facilitar e não dificultar o dia a dia. Tiago, a gente percebe o setor da saúde um pouco mais lento, né, se a gente comparar com outras indústrias, na adoção de tecnologia, essa curva evolutiva da tecnologia, ela é mais morosa pelas especificidades que o setor tem, é um setor altamente regulado, a gente é bastante fragmentado, enfim. Eu queria saber, na sua visão, eh, o que esse delay vem causando, né, e o que finalmente agora parece que está acelerando essa curva de evolução, de diferentes tecnologias. Vou responder de trás para frente, pegando o gancho do Dr. Gustavo. Eu acho que a geração nato digital é que está ajudando a gente a superar esses desafios. Então, a AFIA está formando muita gente boa já com um viés tecnológico, que isso favorece muito para que quando esses profissionais de saúde que estão se formando e que vão se tornar eventuais gestores de saúde, eles já façam uso de tecnologias no seu dia a dia. Então, isso para mim já é algo que vai fazer com que essa curva ascendente de adoção de tecnologia ela continue rampando cada vez mais e superando essa barreira de estarmos num segmento que está atrasado em adoção de tecnologia em relação a outros nichos de conhecimento. E um fator que eu acho que foi predominante nessa adoção, infelizmente, foi a pandemia de Covid-19. Sim. Então, a gente teve que ser, principalmente com o advento da telemedicina. Mas, fazendo um paralelo entre o cenário atual e o fato de estarmos ainda um passo atrás, eu acho que passa muito pela confiabilidade e, por ser uma ciência, né, milenar, ainda se ter muitos processos manuais de manipulação, né, dos atendimentos no dia a dia e fazer essa correlação entre ter que registrar isso dentro de um sistema. Então, acredito que ainda tem um fator cultural, que eu acho que é o principal desafio, entre transcrever o que se faz, principalmente para as pessoas que tem muitos profissionais, né, e gestores que ainda tem o advento da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, então quando eu cheguei já era assim, isso não vai dar certo. Nunca imaginei que sempre fiz tudo aqui deu certo, mas às vezes é uma visão limitante, né? São crenças limitantes que faz com que as pessoas que ainda não estão abertas à mudança, por isso que volta ao fator cultural, quem está aberto à mudança, com certeza vai conseguir ter desafios superados e vai conseguir ter mais sucesso nessa empreitada. Então, o fator cultural, para mim, é predominante, que ainda faz com que o setor de saúde não tenha um avanço tecnológico tão grande quanto as demais áreas do conhecimento. Perfeito. E vou aproveitar o gancho também da pergunta para você, Gustavo, essa atualização, essa celeridade, também acho que falta estar mais inserido na parte de capacitação na base, na graduação de cursos diversos na área da saúde. Na sua visão, o que você acha que falta para, de fato, ter essa atualização, principalmente olhando para o mundo digital,
né, que é uma coisa que hoje não existe, né? As pessoas têm que correr por fora e se especializar depois, enfim, mas é um grande gap que a gente tem, muito se discute sobre isso, né? Queria saber o que você enxerga assim como caminho. Vou falar aqui da formação médica, principalmente, né? A AFIA tem cursos também de diversas outras áreas, Sim. mas nosso principal curso é o de medicina, e essas tecnologias já estão muito inseridas na formação do aluno ali desde o momento de entrada. Então, é o uso da inteligência artificial e de outras tecnologias na sala de aula para apoiar rotinas de estudo, são práticas de simulação em manequins, onde o aluno consegue, até antes de ter contato com o paciente, simular algumas condições da prática médica. E mais do que isso, a gente acabou de lançar agora, esse mês, um novo curso de ciência de dados. É um curso ali de graduação e todos os nossos alunos terão a possibilidade de fazer como opcional esse curso gratuitamente já na Faculdade de Medicina. Então, é uma segunda formação focada em ciência de dados e tecnologia na saúde. Perfeito, bom saber. Na indústria de dispositivos e soluções médicas, né, há uma pressão crescente por mais eficiente e rastreabilidade no setor como um todo, né? Queria saber como que a tecnologia pode destravar valor real sem aumentar a complexidade para os hospitais e profissionais, na sua visão. Primeiramente, isso passa muito pela própria indústria não querer fornecer nenhum tipo de insumo sem conhecer os principais desafios das diversas áreas que a saúde lida no dia a dia. Então, passa muito por um viés consultivo. Eu só posso propor qualquer adoção de tecnologia depois que eu entender o real problema, o real desafio daquela instituição que pretende aderir a algum tipo de tecnologia. E só após isso a gente adequar aquela solução, seja um serviço, seja uma tecnologia, seja a tecnologia que eu passo por hardware, né, os devices, os IoTs, mas só fazer isso depois que entender o real desafio e se existe um grau de maturidade daquela instituição de adotar aquela tecnologia. Eu vou dar um exemplo do senso comum da Hype. Está todo mundo buscando inteligência artificial para resolver problemas como uma terceirização de responsabilidades. Eu posso falar isso com uma certa propriedade porque eu tive um evento há 15 dias atrás que a gente se aventura a falar sobre alguns, não como especialista, mas como um observador de tecnologias de IA que a gente já adota. E uma coisa que ficou notória é que tem muita gente terceirizando para IA. Assim, vamos atrás de uma IA que resolva isso. E muitas vezes a pessoa não sabe nem efetivamente qual o desafio, não esgotou as possibilidades que se tem para ter maior clareza. É só, muitas vezes, vocês escreveram no papel o problema que vocês têm? Está escrito, todo mundo tem ciência de que o problema é esse. Já se esgotou o que precisava? Tem tecnologia para registro que não precisa de inteligência artificial? A gente viu uma palestra hoje pela manhã que falaram sobre inteligência artificial, mas tem muitos fatores que o RPA, que é a robotização, consegue sanar e não precisa de uma IA. Então, agora está todo mundo canalizando para IA. Então, voltando à tua pergunta, só facilitar a adoção de tecnologia, primeiramente, enquanto indústria, a gente compreender efetivamente qual é o desafio e se eu tenho aquela solução de propor. E, do ponto de vista das instituições de saúde, ter clareza sobre o seu nível de desafio. Então, isso conecta com a questão cultural, do gestor ainda entender tecnologia como despesa, mas quando ele entende que é investimento, quando ele entende o seu real problema e a gente, enquanto indústria, entende como ajudá-lo, aí é a equação perfeita para conseguir propor uma solução que seja efetivamente resolutiva e supere esse tipo de desafio. E, Gustavo, nos cursos de vocês, como que vocês conduzem isso de utilizar a tecnologia como meio, não fim, né? Como vocês estimulam os profissionais, estudantes, a pensarem desse jeito? Quais as habilidades vocês ressaltam ou procuram desenvolver? A gente tem um modelo de ensino com uma matriz curricular própria, que é a mesma nas 33 faculdades de medicina do grupo, e essa é uma matriz de metodologias ativas, com aprendizado em grupos, em que os alunos discutem um problema, um caso clínico, mais do que discutir aquele caso clínico ao longo daquela semana. Se eles estão discutindo um caso de cardiologia, por exemplo, eles vão passar pelo laboratório de anatomia
e vão aprender um pouco mais sobre anatomia do coração, pelo laboratório de histologia e vão aprender um pouco mais sobre histologia cardíaca e vão discutir em grupo para tentar chegar à melhor forma de resolver aquele caso clínico. Eles vão poder utilizar a tecnologia também? Também, obviamente. E é por isso que essas ferramentas que eu falei antes, como o Whitebook, o iClinic, outras soluções digitais que a gente tem, já podem ser aplicadas, inclusive, durante a graduação, porque eles sabem que depois que forem médicos, vão continuar utilizando aquelas soluções para o seu dia a dia. Tá? Mas a gente estimula muito o raciocínio crítico, esse aprendizado baseado em casos clínicos de vida real, com a tecnologia como parceira. Tiago, eu queria saber de você, a gente estava falando que faltam, às vezes, resultados concretos, né? Mas a gente sabe que as coisas estão andando aos poucos. Quais mudanças a gente já vê, iniciativas na indústria que você considera que já estão transformando e o que elas já trouxeram de resultado palpável? Olha, tem algumas experiências, né? Vou deixar aí pelo final. Sim. Mas eu acho que um marco significativo é a adoção da interoperabilidade, inclusive aqui o Rio Grande do Sul, né, mais especificamente alguns hospitais aqui de Porto Alegre, já fazem uso da interoperabilidade, né, que é a convergência de dados transitando entre instituições, o equivalente a um passaporte da saúde, tendo ganhos reais para que a gente possa ter um prontuário único interinstituições. Muito se fala sobre o prontuário eletrônico do paciente, mas o prontuário eletrônico, ele, na prática, ele é da instituição. Porque você sai daquela instituição, você não tem mais o seu registro. Automaticamente, quando você passa a adotar o conceito de interoperabilidade, a saúde na palma da mão, o seu token, né, o seu passaporte digital da saúde, aí sim a gente está falando que o prontuário é do paciente, porque aonde ele for, a saúde dele o seu histórico de saúde vai acompanhá-lo. Outras iniciativas também bem-sucedidas que estão ganhando notoriedade é a adoção de projetos de telemedicina, não só para fazer atendimento usando seus próprios médicos, mas instituições que estão adotando serviços de atendimento médico através da telesaúde. A gente tem várias experiências exitosas nesse sentido também, onde a gente tem um rol de mais de 30 especialidades para atender às mais diversas necessidades que a saúde impõe. No Brasil são 5.570 cidades. 80% delas têm abaixo de 30 mil habitantes. Imagine que quanto mais distante dos grandes centros, maior o fator logístico, onde a pessoa precisa, às vezes, de percorrer 800 quilômetros para poder fazer uma consulta especializada. Então, ao invés de ter que deslocar esse paciente, muitas vezes ele está enfermo e encurtar através da teleconsulta. Então, é um outro pilar. E, por último, mas não menos importante, a própria adoção de projetos de inteligência artificial, de fato, com são IAs que não são as IAs generativas que a gente conhece, né? Não são tão somente agentes. São projetos de tecnologias que usam algoritmo de inteligência artificial destinado para algumas finalidades. A gente tem dois cenários hoje muito concretos de projetos consolidados, que é usar a inteligência artificial para fazer auditoria de prontuários para acreditações, né, que avalia o índice de cópia de prontuários, e a gente usa também projetos de inteligência artificial para otimização de terapias complexas. Oncologia, por exemplo, você abrir o fármaco e ter um melhor aproveitamento daquele fármaco para o maior conjunto de pacientes, evitando aquele desperdício. E o inverso também é verdadeiro. Então, você ter terapias multidisciplinares para ter a melhor otimização da jornada do paciente, ele já chega numa instituição, ele chegar de manhã, sair no final do dia e todos os seus atendimentos multidisciplinares sendo realizados no mesmo dia. Então, são algumas das experiências exitosas que a gente já vê tomando forma, aplicando tecnologias na área de saúde, rompendo essas barreiras culturais. Então, já tem bastante instituições que estão colhendo bons resultados através delas. A gente está chegando à parte final aqui do nosso bate-papo. Gustavo, agora eu vou te perguntar uma coisa que você abordou na sua palestra, no seu painel ali no simpósio. Como vocês estão preparando os profissionais para o super ciclo tecnológico que a gente mencionou no início? Essa é uma boa pergunta. Repete alguns pontos que a gente já abordou aqui, que eu falei também no painel, né? De novo, a maior preparação é ensinar as pessoas a pensar, a ter raciocínio crítico e a utilizar a tecnologia como uma aliada e não como substituta. Então, a gente não quer, não faz e não fará uma substituição desse aprendizado que existe hoje, dos alunos em grupo, dos alunos com professor,
pela tecnologia. A tecnologia vai cada vez mais ser utilizada nas nossas salas de aula, especialmente a inteligência artificial. A gente já está adaptando a nossa matriz curricular e vai adaptar mais ainda para que ela esteja muito presente, mas sem substituir toda essa interação que existe entre os alunos, dos alunos com os professores. Então, a gente tem ali uma aliada a mais para os alunos poderem usar e depois, no seu consultório também, utilizar tudo isso como um copiloto da sua prática médica. E, Tiago, para a gente finalizar, é, você acredita que a gente está mais próximo da gente ter um ecossistema mais integrado ou a gente ainda está engateando e ainda vai faltar um bocado aí para a gente conseguir alcançar a tão sonhada interoperabilidade? Olha, se eu tivesse uma única resposta, eu diria que a gente está distante, mas quando a gente tem experiências exitosas, que algumas regiões do Brasil que já estão ultrapassando essa barreira, ainda há sim bastante esperança para a gente conseguir ter um ecossistema integrado. A gente tem aí duas iniciativas que eu vejo que são propícias para romper essa barreira. A primeira é a comunidade de empresas de tecnologia se correlacionando entre si para resolver os múltiplos desafios da saúde. Uma coisa que a gente aprendeu ao longo dos anos é que não existe nenhum único player de mercado que é capaz de resolver todos os desafios que a saúde pressupõe. Então, precisa congregar com outras empresas. Não entender como concorrente, mas aliados que podem superar desafios de formas distintas. Então, isso, enquanto indústria, a indústria precisa se unir mais, ter iniciativa mais consistente de união. E as instituições de saúde enxergarem como é que o ecossistema deve coexistir de forma cooperativa e não de forma concorrente. Sim. Então, quando entender que os principais desafios, principalmente que é o do paciente, quando as instituições enxergarem efetivamente, não só na sua missão, visão e valores, mas na sua forma de agir, a centralização do paciente, aí fica muito mais fácil de convergir tecnologias, porque é tudo centrado na melhor experiência, visando o paciente, que é quem faz com que a saúde exista, né? Então, se a gente não tiver esse viés centrado no paciente, aí dificilmente a gente não vai conseguir superar as barreiras tecnológicas de criar esse ecossistema. Mas eu faço votos que a gente está no caminho certo. Tomara, assim seja. A gente tem feito aqui, para encerrar cada episódio, eu tenho pedido para os nossos convidados deixarem uma mensagem final, uma inspiração, um conselho para o pessoal que está nos assistindo. Acredito que muitos gestores de saúde que estão em diferentes níveis aí dessa jornada evolutiva de tecnologia. Então, Gustavo, se você puder deixar sua mensagem, pensando nessa parte tão essencial que é a capacitação dos profissionais, fica à vontade. Tá ótimo. Bem, eu vou ser bem rápido, direto aqui para quem está nos assistindo. Despertar a curiosidade, buscar diversas fontes, sejam podcasts, leituras, vídeos, interação em grupos de comunidades. Eu fiz inclusive um chamado para a comunidade Inovação em Saúde, não sei se eu devo deixar aqui também, mas Fica à vontade. então eu deixo um convite para as pessoas que querem participar um pouco mais de inovação na saúde, para acessar www.inovaçãoemsaude.com. Lá vocês vão encontrar os links para os nossos grupos de discussão, são abertos, gratuitos, página no LinkedIn. É uma forma boa de estar bem em dia com tudo que tem de inovação, tecnologia em saúde, mas mais do que estar em dia, é um canal ali bacana também para discussão, para troca de experiência, troca de ideias com outras pessoas que se interessam pelo tema. Perfeito, a colaboração é importante, né? Como a gente já falou. Tiago, agora com você. Bom, primeiramente agradecer, né? Acho que sempre quando a gente tem a oportunidade de expor ideias e ouvir principalmente, né, o Dr. Gustavo falando sobre vários aspectos que corroboram com aquilo que a gente acredita, é sempre muito valioso para nós. Então, se eu pudesse deixar uma reflexão, uma provocação, a gente precisa entender a saúde de diversos prismas, principalmente olhando um viés de democratização do acesso à saúde. Quando eu entendo a democratização do acesso à saúde, eu vou entender se aquela instituição está em processo de transformação digital ou se ela está no que eu costumo defender, num processo de inclusão digital. Ainda existem algumas milhares de instituições de saúde no Brasil
Quando eu falo instituições, tem redes públicas de saúde, por exemplo, que tem vários serviços de saúde que ainda estão no analógico. Sim. Mas não esperar que a tecnologia venha para promover a inovação em saúde. Eu acho que a gente já está inovando a partir do momento que a gente está entendendo quais são os nossos desafios e promovendo, por exemplo, um acolhimento humanizado do indivíduo, mesmo se eu não tiver um sistema. Então, faço um fechamento de reflexão e é um prisma que a gente tem visto bastante esse debate da tecnologia. Pessoas, processos e tecnologia. Essencialmente nessa ordem. Resolver o problema das pessoas, entender o nosso processo, aí sim a gente pensa em tecnologia, mas eu consigo inovar só com pessoas, eu consigo inovar adotando processos, e a tecnologia ela já vem com esse propósito. Então, seriam essas reflexões que eu queria compartilhar com o público. Muito obrigada, Tiago. Obrigada, Gustavo, novamente, pelo tempo de vocês, por compartilharem um pouco da experiência e do conhecimento de vocês. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Eu te vejo no próximo episódio.